Fala, meu povo, tudo bom com você? Professor Thiago Luque na área para trazer mais uma super videoaula e o tema hoje, a Guerra Fria. E haja coração! Se você está estudando o edital da ordem lá cronológica dos fatos, dos acontecimentos, significa que você já está próximo da sua prova, o seu vestibular está aí já, estamos na reta final. Mesmo porque, Guerra Fria costuma cair no edital lá próximo, bem junto, às vezes até dentro do tema atualidades. Essa guerra, dessa Guerra Fria, é, na verdade, um tema muito colado com atualidades. As tretas que acontecem pelo mundo hoje são bem características dessas disputas que nós vamos definir como Guerra Fria. Então, vem aqui que para você... Aí tem mais um detalhe sobre isso. É um tema muito longo, um tema muito grande, com muita coisa para você aprender, estudar, conhecer. Então, o que eu vou fazer? Nessa aula eu vou trabalhar basicamente conceito, organização do que seria a Guerra Fria e gravarei outros vídeos para falar especificamente sobre as tretas que envolvem a Guerra Fria. A questão da Alemanha, do Muro de Berlim, a questão da Palestina, Guerra do Vietnã, da Coreia, as ditaduras militares da América Latina, enfim, a descolonização africana. Tem muita coisa para você ver aí dentro do conceito de Guerra Fria. Porém, se eu fizer tudo agora, vai ter o quê? Vai ter 5 horas de aula e ninguém aguenta, né? Então vamos lá, vamos dividir, vamos organizar para facilitar a sua vida, porque você precisa saber o que é indispensável. Pode crer? Então, eu já vou começar aqui, Olha a frase aqui do filósofo, sociólogo, historiador Harold Aron, francês. Ele vai dizer: Guerra Fria é o que basicamente? Uma guerra improvável, porém com a paz impossível. Guerra improvável, paz impossível. Tem muito a ver, ele vai fazer uma definição clássica, incrível dessa Guerra Fria, só com essa frasezinha aqui. E até no final da explicação, se você vai ter que estar entendendo isso aqui. Eu nem vou explicar isso aqui agora. Então, vamos voltar nisso mais na frente. Mas a definição de Guerra Fria: guerra improvável, paz impossível, segundo o francês Harold Aron. Acho que é assim que se fala. Harold Aron. Bom, o que foi basicamente a Guerra Fria, galera? Foi um conflito político, ideológico, militar, tecnológico, cultural, científico, cinematográfico, enfim, em todas as áreas que você imaginar, entre as duas grandes potências vitoriosas lá da Segunda Guerra Mundial. Então, no final da Segunda Guerra Mundial, emergiram duas superpotências: Estados Unidos da América e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, essas duas potências vão disputar em todas as áreas possíveis. Vamos entender por que esses caras estão tretando, qual é o motivo dessa treta. Basicamente é o seguinte, entre o ano de 1946, lembra que a Segunda Guerra Mundial acabou em 45, tá? Então, entre o ano de 46 até 1991, aí vale um asterisco, porque alguns autores vão tratar que vai acabar aqui em 86, outros autores vão tratar que essa guerra acaba em 89, com a queda do Muro de Berlim. Em 91 aqui é porque foi quando foi desfragmentado a União Soviética. Ela virou vários países independentes, um deles a Rússia, herdeira principal da União Soviética. Sacou? Então, entre 46 e 91, oficialmente aqui para nós, esses dois países procuraram trazer para sua órbita de influência os demais países do mundo. Ou seja, cada um desses lados queria atrair mais países para a sua órbita de influência. Podemos dizer que os Estados Unidos da América queria dominar o mundo, então vai buscar vários países para ser aliado a eles. E a União Soviética a mesma coisa, vai buscar vários países para influenciar, porque também queriam dominar o mundo, né? E essa disputa acaba provocando uma intensa corrida armamentista, tecnológica, muita guerra, muita disputa, enfim, eles vão tretar em todas as áreas possíveis, eles vão tretar porque eles querem mostrar qual dos dois é o sistema político e econômico hegemônico. Agora, eu vou voltar aqui. Professor, tá bom, o que eles estavam tretando exatamente? Qual que é a confusão entre os dois? Vem aqui, olha esse esquema aqui, que bonito. Esse esquema aqui ele vai dizer muita coisa. Você tem, então, as duas superpotências, como eu já informei, União Soviética e Estados Unidos. Então, vocês podem se organizar no seu resumo aí, Tome nota, hein?
Os Estados Unidos da América é o representante, por essência, do sistema capitalista. O sistema econômico capitalista, que eu já vou falar, tá, sobre isso. O capitalismo é a organização política dos Estados Unidos e você já deve ter visto isso. Na verdade, se você está estudando história do ponto de vista cronológico, você está vendo o capitalismo desde o final da Idade Média, com o nascimento da burguesia. E do outro lado, você tem a União Soviética representante do sistema socialista, que é uma ideologia política que surgiu com a Revolução Industrial para fazer frente, para fazer oposição ao capitalismo, ao liberalismo, né? Olha aqui, ó, qual é a definição básica? Gente, agora vai ser bem básica mesmo, porque já teve aula para falar de socialismo, já teve aula para falar de capitalismo. Então, uma definição básica do sistema econômico capitalista. Basicamente, defende o liberalismo econômico, ou seja, a não intervenção do Estado na economia. Defende a livre iniciativa, aonde as pessoas, o Estado, no caso, o poder político, não vai intervir nas regras da economia. Aquela treta da mão invisível, do Adam Smith, a coisa lá do Estado garantir apenas os direitos naturais, inclusive a propriedade privada lá do Adam Smith, do John Locke, por aí vai. Então você tem aqui o sistema liberal ou o liberalismo econômico. Lá do outro lado, no lado socialista, você tem uma economia, a busca pela economia planificada com quem? Com a intervenção do Estado, onde o Estado vai intervir na economia para garantir, teoricamente, a igualdade para todos os cidadãos, ou seja, o Estado do bem-estar social, não é isso? É o governo intervindo em toda a economia, planificando toda a economia, para que não haja as desigualdades e nem as explorações que eles julgam que há no capitalismo. E o capitalismo vai dizer que aquilo lá sempre vai virar ditadura militar. Então, ó, tá aí treta para mais de metro, inclusive para discutir na atualidade, hein? Esses dois lados, com essas duas ideologias políticas, são as que vão disputar espaço no mundo. Então é daí que se trata a tal da Guerra Fria. Os dois blocos, o bloco socialista e o bloco capitalista, tentando influenciar o resto do mundo inteiro. Bom, os Estados Unidos, como plano de reconstrução pós-guerra, porque eu estou falando de um período que nasce aí após a Segunda Guerra Mundial, e logicamente esse plano aqui tinha um interesse de atrair países para o seu lado dessa treta, eles vão criar o quê? O Plano Marshall, que é um plano, né, de ajuda econômica, de investimento de dinheiro nos países que estavam arrasados pela Segunda Guerra Mundial, principalmente no caso dos países da Europa Ocidental. Então, criado aí pelo secretário de Estado George Marshall, dos Estados Unidos, eles vão criar esse plano, né, esse programa de ajuda econômica para investir, ou seja, injetar dinheiro na economia dos países destruídos pela Segunda Guerra Mundial e, claro, obviamente, conseguir aí, em contrapartida, integrantes para o bloco capitalista. Muitos países da Europa receberam bilhões em dólares aqui para ajuda econômica e países que não são da Europa também receberam dinheiro para a reconstrução, não do Plano Marshall especificamente, mas de planos ligados a essa ideologia. Então, os Estados Unidos vão investir dinheiro para conseguir apoiadores. Aqueles que não viraram apoiadores com dinheiro acabaram tendo que virar apoiadores por causa da pressão militar. Falaremos lá na frente. E o lado da União Soviética vai criar aí a Comecon, o Conselho de Auxílio Econômico Mútuo. Ou seja, é basicamente um conselho que tem por objetivo integrar o sistema econômico dos países do bloco socialista, ou seja, da influência socialista. Já que o socialismo não vai necessariamente se preocupar, teoricamente, com dinheiro em si, não tem como essa coisa de injetar dinheiro, eles vão criar um conselho onde as economias vão se ajudar. Uma vai ajudar a outra. Exemplo, um país do bloco socialista produz cereais, o outro produz gás natural. Então eles vão integrar a economia para que haja aí uma ajuda mútua. O que produz cereal passa para o país que produz gás natural e o que produz gás natural passa para o país que produz cereal. E aí eles vão então se integrar a sua economia para um ajudar o outro. Uma verdadeira comunidade Smurf.
Quem viu a aula sobre socialismo já pegou a referência. Então, a Comecon é esse conselho de ajuda mútua aí, né? Bom, é claro que isso não vai ficar só no plano da economia, da ajuda pós-guerra, né? É óbvio que vai, se eu estou falando de uma guerra, tem que ter aí o bonde, vamos formar o bonde, vamos formar os times, a ajuda militar, essa aliança militar. O Ocidente, o lado capitalista, vai criar a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que vai reunir vários países, que vai aparecer a bandeira e o nome deles aí, o mapa deles aí, e todos esses países organizados na OTAN vão ter que, em contrapartida, obviamente, injetar dinheiro na área de segurança militar, né, entre os países, e se defender mutuamente. Porque a ideia da OTAN é que todos os países se reúnem para evitar uma agressão a um desses países pelo lado soviético. E do lado soviético vai ser criado, né, a contrapartida da OTAN vai ser o Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia, que também vai reunir vários países integrantes desse bloco, que vai aparecer aí também os primeiros integrantes desse bloco, vai também se preocupar com a questão militar. Ou seja, nós temos dois poderosíssimos exércitos prontos para tretar, prontos para iniciar uma guerra mundial. Aí você diz, beleza, professor, eu ouvi dizer que foi uma guerra que não teve guerra. Não é isso? Uma guerra que não teve guerra. Tanto que a tia falou lá da sala de aula que a Guerra Fria, não houve uma guerra específica. Gente, olha só. Vamos esclarecer essa parada aqui. A Guerra Fria teve sim muita guerra que não acaba mais. Talvez até mais do que foi a Primeira Guerra Mundial e talvez até a Segunda. Teve muita guerra. O que não teve foi um confronto direto entre os países integrantes desses blocos aí. Principalmente entre a União Soviética e os Estados Unidos. Por que não teve esse confronto direto? Porque os dois países tinham bombas nucleares, bombas atômicas. Tanto que os Estados Unidos estreou a sua bomba atômica lá na Segunda Guerra Mundial, em 1945, em Hiroshima e Nagasaki, e depois a União Soviética, em 1949, já foi lá e testou a sua bomba nuclear também, e isso não parou mais, a corrida armamentista ela não teve fim, aí rolou a bomba de hidrogênio, os foguetes intercontinentais, satélites armados, enfim, o negócio virou uma loucura. Então, se houvesse uma guerra direta entre as duas grandes superpotências, certamente seria o fim da humanidade. E eles sabiam disso. Por isso que você vai ter guerra, mas não uma guerra direta entre o lado dos Estados Unidos e a União Soviética. O que houve, na verdade, foram vários países brigando entre si, em guerras civis ou não, influenciado pelas duas superpotências. É o que alguns historiadores chamam de guerras por procuração. Essas guerras por procuração, as guerras da Guerra Fria, nós vamos tratar no outro vídeo, para esse aqui ficar curtinho e fácil para você entender. Então, houve sim guerra e essa organização militar agiu sim em vários países, trataram militarmente. O que não houve, graças ao nosso bom Senhor Jesus Cristo, foi uma guerra nuclear, né? Porque isso aí seria o fim da humanidade. Inclusive, teve um período aí, um fato da Guerra Fria chamado a crise dos mísseis em Cuba, em 1962, em 1963, que o negócio ficou feio mesmo, quase que houve aí o início, a deflagração de um conflito direto entre essas duas superpotências, e graças ao meu bom Senhor não aconteceu, né? Quem assistiu X-Men primeira classe viu que o Magneto parou os mísseis e os mísseis voltaram para seus lugares. I feel their guns moving in the water. Stand by. Standing by, sir. Приказ. Открыть огонь по берегу. Fire! Огонь! I've been at the mercy of men just following orders. Never again. Bom, e quando eu falo dessas organizações aqui, é claro que isso aqui é a parte clássica, que se for cobrar na sua prova, vai cobrar essa organização aqui. Mas ainda teve, por exemplo, uma coisa que atuou muito nessa guerra, que está sempre no cinema, bombando no cinema, é a questão da espionagem. Tanto os Estados Unidos, através da agência, da Central de Inteligência Americana, a CIA,
enquanto a União Soviética, com a KGB, o Comitê de Segurança do Estado, KGB em russo no caso, né, eles vão trabalhar ativamente com espionagem de alto nível, padrão James Bond. Inclusive, o MI6 do James Bond, lá, a agência de inteligência britânica, agia muito junto com a agência de inteligência dos Estados Unidos, né, a CIA. Então, você vai ter a espionagem dessas agências de inteligências para pegar o segredo militar de um, o segredo militar do outro. E teve casos incríveis, roubo de avião militar no caso, roubo de mísseis, enfim, planos que saíram, espiões sendo pegos, condenados à morte. Foi uma loucura isso aí, cinematográfica. Então o cinema está cheio de filmes sobre isso aí, justamente porque e são baseados em fatos reais, inclusive, porque realmente aconteceu essa guerra de espionagem, essa guerra de inteligência. Além disso, claro, eles também foram tretar no próprio cinema, né? Vários filmes foram lançados, ora para os americanos dizerem que os soviéticos são bandidos, ora para os soviéticos dizerem que os americanos são bandidos, e por aí vai. James Bond, Planeta dos Macacos, Star Wars, Rocky Balboa, por que não lembrar da grande luta do Rocky Balboa? Enfim, teve muita coisa que eu não poderia deixar de falar aqui. Essas questões culturais da Guerra Fria também são muito importantes. Nós aqui no Brasil, inclusive, recebemos pouca influência da cultura soviética, porque nós passamos nesse período por uma ditadura militar imposta ou ajudada, auxiliada pelos Estados Unidos, né? O nosso período militar de 64 a 85, auge da Guerra Fria, nós estávamos sob influência norte-americana, portanto, os assuntos comunistas eram tidos como criminosos e subversivos aqui no Brasil. Por isso nós recebemos muito pouco do cinema, da música, da literatura soviética, né? Bom, além disso, você não pode esquecer, claro que isso aí é uma parte, né, um apêndice nessa história, a Organização das Nações Unidas, a ONU, que foi criada no ano de 1946. Quando ela foi criada, foi assinada aí por 51 países, inclusive o Brasil, ele é um dos signatários, dos primeiros signatários da ONU, tanto é que todo ano, no Conselho, na Assembleia Geral das Nações Unidas, o representante político do Brasil é sempre o que faz o discurso de abertura, o primeiro discurso, o discurso de honra, né? Justamente porque nós temos um papel fundamental na formação da ONU. A Organização das Nações Unidas surgiu para substituir a Liga das Nações, lá da Segunda Guerra Mundial, que foi criada, na verdade, lá na Primeira Guerra Mundial. Ela falhou porque não evitou a Segunda Guerra, então ela foi substituída pela ONU, ainda na Conferência de São Francisco, na Conferência de Potsdam já tinham começado a falar dela, né? Essa Organização das Nações Unidas tem como função fundamental, primordial, garantir o desenvolvimento do mundo de forma sustentável e por vias diplomáticas, em outras palavras, evitar guerras. Que não costuma evitar tanto não, que eu já vou explicar por quê. Essa parte é importante da matéria, tá? Vamos lá. A ONU, como uma organização que integra quase todos os países do mundo hoje, ela trabalha em várias frentes diferentes. Por exemplo, você tem a Organização Mundial do Comércio, para regular questões econômicas, né, relações comerciais no mundo. Você tem a Organização Mundial da Saúde, questões de desenvolvimento da saúde, combate a pandemias, epidemias e tudo mais. Organização Mundial, OIT, né, Organização Internacional do Trabalho, para relações trabalhistas, do meio ambiente, questões da mulher, combate à AIDS, Unicef para as crianças, Unesco para a educação, enfim, é uma sequência enorme de secretarias de braços que a ONU tem, que vai aparecer aqui para vocês conhecerem um pouquinho. Dá pausa aí se você quiser ver com mais calma cada uma dessas. Então, a ONU trabalha em várias áreas diferentes. Só que tem duas coisas muito importantes para você que vai fazer a prova, né? Tem a Assembleia Geral. O que é a Assembleia Geral? É o momento que os líderes mundiais levam para discussão os temas pertinentes da atualidade que envolvem os países dele. Então é nesse momento aí que os presidentes vão tretar, vão falar, fulano pisou no meu pé, colou chiclete no meu cabelo, aquele menino do foguete, e por aí vai. Então eles vão tretar aí na Assembleia Geral, vão iniciar as discussões ali, para obviamente tentar encontrar uma saída diplomática. E também, caso fale a questão diplomática, tem o Conselho de Segurança da ONU. Importante, hein? O Conselho de Segurança.
É um conselho formado por 15 países da ONU e eles têm como objetivo decidir intervenções militares sempre na busca por solucionar conflitos. Então a ONU não vai intervir militarmente com o intuito de destruir um inimigo, e sim no intuito de solucionar conflitos. O problema do Conselho de Segurança da ONU é que dos 15 países membros, 5 são membros permanentes e 10 são membros rotativos. Membros que a cada 2 anos vão se... Claro que não é todos ao mesmo tempo, mas eles têm mandato bianual e aí eles vão se alternando. Então, não adianta eu colocar aqui os membros do Conselho de Segurança, porque ele pode alterar daqui um ano, todo ano eles vão mudando uns e outros, mas são 15 membros rotativos e são 10 membros rotativos e 5 membros permanentes. E o problema está aí. Quem são os membros permanentes? Nós temos Estados Unidos, França, Inglaterra, Rússia e China. São os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. E são permanentes porque quando foi criada essa força militar, a força militar da ONU, os capacetes azuis, eles eram os países que tinham na época já a tecnologia nuclear para bombas atômicas. Aí tudo bem, então são os grandes maiorais que têm o poder militar na época, eles são membros permanentes. Qual é o problema disso? O problema é que cada um desses membros permanentes tem um voto chamado voto de veto. Então, toda vez que a ONU precisa intervir para evitar um conflito armado, um dos países é interessado no conflito e vai lá e veta essa decisão. Caso mais clássico de todos é quando houve os atentados terroristas de 11 de setembro lá nos Estados Unidos, nas Torres Gêmeas, e aí os Estados Unidos tentando forçar a ONU a intervir para combater o terrorismo lá no Oriente Médio. A Rússia, que já era a Rússia, não era mais a União Soviética, interessada no conflito, na sua interferência que já havia aí na área, resolveu vetar, a China também vetou, e aí os americanos acabaram entrando sozinhos, né, por conta própria, com a ajuda da Inglaterra, obviamente na desculpa de que ir lá buscar armas químicas e biológicas do Saddam Hussein, que não encontraram até hoje, mas roubaram muito petróleo por causa disso, né? Então o que você tem ali no Conselho de Segurança, infelizmente, uma falta, ela não age da forma como a gente pensa que deveria agir para realmente servir como um xerife mundial, ou seja, evitar crises armadas. Ela também, claro, obviamente, que o Conselho de Segurança atuou em vários conflitos, em várias catástrofes naturais, em várias guerras e tal, só que nas grandes guerras da Guerra Fria, ele não pôde fazer muita coisa. Porque nessas guerras, de um lado, havia países financiados pela União Soviética, logo a União Soviética ia boicotar, ia vetar a intervenção da ONU, e também havia países interessados ou influenciados pelos Estados Unidos, que também boicotaria a intervenção do Conselho de Segurança. Então essa é a questão do Conselho de Segurança, tá? Tem a função militar, ele tem o braço armado para evitar ou solucionar conflitos, mas os 5 membros permanentes têm voto de veto. Então se um vetar, veta toda a ação. Entendeu a ideia? Bom, ainda sobre a Organização das Nações Unidas, no ano de 1948, ou seja, logo depois da sua fundação em 46, foi criado a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a famosa Carta dos Direitos Humanos. Ah, você é um defensor dos direitos humanos, mas direitos humanos é só para humanos direitos, enfim, tá aí uma confusão até hoje, principalmente no Brasil, né? Onde ainda ninguém entendeu o que são direitos humanos e ficou aí debatendo nas redes sociais se direitos humanos é para bandido, é para cidadão de bem, enfim, não vamos nem entrar nesse detalhe agora, que isso não vai cair na sua prova. Entretanto, a Declaração Universal dos Direitos Humanos trata, entre outras coisas, dos direitos fundamentais. Quais são os direitos fundamentais? Lá, baseado no John Locke. Direito à vida, à liberdade, à propriedade, direito à felicidade, direito ao trabalho, moradia, alimentação saudável, enfim, tudo aquilo que o mundo precisa para um desenvolvimento pacífico e sustentável. Né? Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma carta, um documento criado pela ONU, assinado por todos os países membros, mas infelizmente ainda é pouco levado a sério pela maioria dos países membros, enfim, né? Se os objetivos da ONU fossem realmente levados a sério, com honestidade por todos os países, certamente nós viveríamos já num país, num mundo, né? Num mundo muito melhor, num mundo muito mais pacífico.
Mas enquanto a gente não vive nesse mundo pacífico, o que você vai fazer? Você vai estudar para você lacrar na sua prova, para você garantir a sua vaga e sambar na cara da concorrência, que eu vou seguir aqui para fazer mais aula para você arrebentar. Beleza, meu povo? Então, tchau, até mais, até a próxima aula sobre as tretas. Tchau.